Transformação. Propósito. Renovação. Conhecimento. Direção. Planejamento. Decisão. Aprendizado. 3 dias intensos. 3 dias de muita transformação. Onde empresários da vida real deram o primeiro passo para a escalada de suas empresas. Aqui, eles subiram de nível e aprenderam a fundo sobre expansão, cultura empresarial, gestão de pessoas, vendas, marketing, tecnologia e processos. Não foi apenas teoria, foi mão na massa, estratégia e muita ação. Durante essa jornada, cada empresário construiu seu canvas de cultura, mapeou seus processos, montou o mapa do negócio e utilizou ferramentas práticas para destravar o crescimento da sua empresa. O que foi aprendido aqui não fica apenas nesses 3 dias. Agora, cada empresário sai com uma nova mentalidade, ferramentas estratégicas e um caminho claro para aplicar e escalar seus negócios de forma estruturada e sustentável. A jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. Senhor, fica à vontade. Obrigado. Vai que a casa é sua. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Muito bem. Muito obrigado por essa recepção calorosa e por esse momento juntos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Melquisedeque Dourado, que é um grande amigo meu e um parceiro de negócios, que me convidou para esse evento, para esse momento especial, que trouxe todo esse prestígio para esse encontro agora. E, sobretudo, parabenizar você por ter feito essa escolha de estar aqui hoje conosco para poder experienciar esse momento e viver essa experiência de transformação. Então, fiquem bem à vontade para a gente poder começar e vamos entrar agora com um tema super importante, mas de investir em você, investir no seu desenvolvimento humano, psicoemocional, do aprendizado, na sua carreira como profissional, seja você um advogado, um médico, um dentista, um fisioterapeuta, um profissional de educação física, que desenvolveu um negócio para você poder trabalhar. Ou seja você um empresário, um empreendedor de uma pequena, média, grande empresa, uma organização, uma ONG, uma instituição, uma corporação, uma organização qualquer. Sempre que eu falar a palavra negócios, eu estou me referindo à questão de
profissionais que desenvolvem um negócio, que faz a gestão da sua vida profissional, e de profissionais que montaram uma instituição, uma organização, um negócio, uma pessoa jurídica. Sempre a gente vai usar esse termo, perfeito? Então, vamos entrando aqui no tema e vamos junto comigo. Pessoal, olha só. Em primeiro lugar, o nosso tema hoje é sobre blindagem emocional ou blindagem psicoemocional. A gente vai fazer a diferença e explicar tudo isso para vocês. E nós vamos trabalhar dentro desse tema uma mente de sucesso. Esse é o tema voltado exclusivamente para homens e mulheres de negócios. Pessoas da sua vida profissional, nos seus negócios, nas suas organizações e empresas. E, para começar, eu queria que você fizesse o seguinte. Pegue agora e guarda esse nome. Meu nome é Darco Souza, D-A-R-C-O, Darco. Meu nome é um nome francês, que é usado geralmente como sobrenome, que significa fortaleza. Souza é um nome comum. Você vai encontrar todo o meu trabalho na internet se você escrever esse nome e fizer uma pesquisa. E guarda esse site, darcosouza.com.br, porque lá você vai encontrar a minha proposta de trabalho, você vai encontrar o meu trabalho, as coisas que eu faço, os atendimentos, os workshops, palestras, eventos, cursos, vivências, tudo, contatos, como marcar, como agendar, todas as coisas. Conceitos. Blindagem. Blindagem é uma proteção que você põe para você, para que você possa reforçar, fortalecer você contra situações de afrontas, conflitos, intempéries, traições, frustrações, decepções e outras coisas mais que você passa na sua vida. Então a blindagem é você se fortalecer para enfrentar os desafios que você vai precisar ao longo da sua jornada. E ela é chamada psicoemocional ou emocional porque são conceitos parecidos, mas diferentes. Emocional no sentido de que ela tem a ver com as emoções. E como que as emoções, elas como sendo emoções, elas governam sua vida de maneira inconsciente, sem que você perceba. E, portanto, eu gosto do termo técnico psicoemocional, porque ele fala de psique, que é mente, pensamentos, emoções, sentimentos, sensações, experiências que construíram você até aqui. Então essa é a diferença. Um é um termo técnico, psicoemocional, que vem de mente, igual a pensamentos, emoções, sentimentos, sensações, experiências que construíram você. E o outro é emoção, que é o que resume essa ideia. Perfeito? Então esse é o nosso tema, blindagem emocional. E nós vamos falar dentro dele como você construir essa blindagem emocional com uma mente de sucesso. E como você, com a blindagem emocional, fazer com que a sua mente de sucesso continue sendo um sucesso e não conquistar dinheiro, riqueza, prosperidade e por falta de blindagem você perdeu o que você conquistou. Então uma coisa está atrelada com a outra. Não adianta você ter uma mente de sucesso, ganhar dinheiro, ou melhor, produzir dinheiro, riqueza, prosperidade e depois você não está blindado e perder tudo isso. E se você não está blindado, você também não vai conseguir trazer esse dinheiro, essa riqueza, essa prosperidade para você. Então, nesse sentido, eu vou começar o primeiro conteúdo. Pessoal, a primeira coisa que você tem que aprender e que você tem que colocar como dever de casa, como atitude a tomar, é o seguinte. Onde foi na sua vida que tudo começou? Onde foi na sua vida que a sua história começou a ser escrita? Aprende uma coisa. Uma criança, ela é como um caderno em branco, que ela vai escrevendo a história dela, enquanto outras pessoas também vão escrevendo a história dela. E no futuro, quando você chega no momento de vida como agora, é a hora que você precisa saber qual foi dessas histórias que escreveram, e você escreveu, quais foram dessas histórias escritas nesse caderno em branco. Imagina, nasceu uma criança, um caderno em branco, e ele foi escrevendo a sua história. E outras pessoas também escreveram histórias nesse caderno em branco. E essa é a hora de você descobrir qual história é sua. Quem é você no meio dessa história? E eu sei que tem muita gente se emocionando, porque é para isso. Isso aqui não é uma palestra. Isso aqui é uma vivência, uma experiência, com técnicas, práticas, em que eu quero tocar você aqui agora. Então, eu quero que você entenda que você tem que voltar lá atrás. A primeira prática que você vai fazer, quando você sair daqui, é tirar um tempo e voltar lá na sua infância e descobrir quem é você.
que você escreveu na sua história? E o que é escrita sua, que é a história sua, que você escreveu, que é a sua voz, que é a sua experiência, que é a sua vida, que é a sua vivência, que é o seu aprendizado, que é você de verdade, a sua essência. E não aquilo que fizeram com você que estragou você. E então você tem que separar isso das histórias que escreveram para você. A voz do outro, a opinião do outro, o que o outro disse, o que o outro fez, o que o outro causou em você. E separar essas duas histórias. E agora a parte prática. Reescrever essa história. Pegar a sua história, a sua voz, a sua história, a sua experiência, a sua vivência e reescrever ela. Só que não como uma criança que estava em formação biológica, mental, cerebral, psicoemocional, visão de mundo, mas como a pessoa que você é agora, na idade que você está agora, com mais recursos do que aquela criança limitada e que não tinha como se defender e que estava buscando o instinto de sobrevivência e preservação. E você escrever essa nova história a partir de agora. E você pegar aquela história lá do passado que não ficou legal e reescrever ela com uma nova forma. É isso que você tem que fazer. Para que você possa contar uma nova história para você. E pegar as histórias que os outros escreveram na sua história e você reescrever com a maturidade que você tem hoje. Isso é tão importante. E eu não estou querendo dizer com isso que todos os problemas de saúde mental estejam na infância. Não. Pode ser que a maioria sim. Por quê? Porque quando na infância estamos, nós somos mais vulneráveis, nós dependemos mais, a gente está na fase de crescimento, desenvolvimento, aprendizado, então tudo vem para a gente absorve. Porque a gente ainda não sabe separar, não sabe discernir. Mas chegou a hora em que você está no momento em que você já pode discernir essa história. E aí você tem que identificar 3 coisas: pessoas, ambientes, situações que escreveram junto com você essa história na sua vida. E entre essas pessoas que vão atuar nos ambientes, nas situações, tem pessoas importantes que você tem que fazer uma reflexão. Então, chegando em casa, você já faz um momento de reflexão, de análise, de busca de autoanálise, e busca quem foram seus mentores primários. Por exemplo, eu vou citar muito rápido para vocês meus mentores primários. Um deles foi meu pai e minha mãe. Por quê? Meu pai é um homem, junto com a minha mãe, que chegou em Brasília mais ou menos em 1979. Brasília, Distrito Federal, Brasil. 1979. Com os filhos e a roupa do corpo. Logo em seguida eu nasci, e aí em seguida acabou que meu pai construiu um império de 10 empresas. Se tornou um homem muito rico. Mas tem um detalhe curioso. Tanto meu pai quanto minha mãe eram semi-alfabetizados. Meu pai acho que frequentou uns 5 dias de escola, de uma professora que foi na casa dele e ensinou ele e alfabetizou ele lá. E minha mãe mais ou menos isso. Contudo, minha mãe era uma mulher muito líder, muito forte, muito pujante. E eu acho que ela transmitiu isso para mim. Meu pai era um homem que era um ótimo vendedor, persuasivo, um camarada que sabia negociar. E eu acho que ele transmitiu isso para mim. Então você tem que analisar nos seus pais, na sua mãe, nas suas mães, os seus cuidadores primários, o que foi que eles escreveram na sua história. Se foi uma história de sucesso ou uma história de fracasso. Porque você era criança. Não para criticá-los, porque os pais tentando acertar também erram. E você, se for pai e mãe, também vai errar ou já está errando. Então não é para criticar, não é para julgar, não é para condenar, não é para isso. É para você discerni-los. E dizer, esta é a história que eles me transmitiram, que eu escrevi no meu caderno e que eu agora vou reescrever. Honrando os meus pais, dando eles certos ou errados e fazendo melhor para que eu honre a minha história e aqueles que vieram antes de mim. Porque se você não aprender a ser grato, por que é que alguém vai te dar mais alguma coisa? Imagine, eu lhe dou um presente e você não é grato. Para que eu vou te dar outro presente? Então imagine, se você não é grato, por que a vida te dá uma coisa, aí você não é grato,
a vida vai te dar outra coisa. Por quê? Então, se você não cultivar a gratidão, no lugar da crítica, julgamento, condenação, se você não cultivar a gratidão e discernir o que está acontecendo em sua vida, primeiro, você não vai entender o que está acontecendo. E, portanto, você não vai conseguir mais. Esse é o primeiro ponto. E você não vai fortalecer você. Então, o primeiro ponto que eu queria frisar com você é: discirna seus pais, suas mães, seus cuidadores primários, que podem ser seus avós, seus tios, as pessoas que cuidou, seus irmãos, que cuidaram de você. Discirna essas pessoas. Veja como que essas histórias dessas famílias construíram você até aqui. E o que é que formou? Porque essas coisas aqui é a base do início do que determina a história de uma pessoa de sucesso, de uma pessoa de fracasso. De uma pessoa que reclama e de uma pessoa que resolve. De uma pessoa que fala de problemas e de uma pessoa que fala de soluções. De uma pessoa que fala de queixas e de uma pessoa que vê oportunidades. Essa é a diferença. Na sequência, tem uma outra pessoa muito importante que você tem que ver: seus professores. E não importa se você é que nem meus pais, que tiveram 1, 2, 3, 5 dias de aula, ou se você nunca frequentou uma escola, ou se você, entendeu, é uma pessoa que nunca frequentou uma escola, você cruzou com pessoas ao longo da sua vida que foram professores de alguma forma, que te ensinaram coisas. Se você for alfabetizado, que nem meus pais, ou semi-alfabetizado, você teve um professor, alguém que ajudou você. E se você frequentou o ensino médio, o nível superior, pós-graduações, pós-doctor, isso não importa, você teve professores. E esses professores, se eles foram bons professores, eles deixaram em você boas experiências e fizeram você acreditar em você, acreditar na sua capacidade, no seu potencial, no seu sucesso, em quem você é. Mas se eles foram maus professores, se eles não souberam exercer a docência, eles deixaram em você uma impressão ruim, de que você não entende as coisas, de que você é uma pessoa fracassada, de que você é uma pessoa que é burra, que não consegue nada, que não vai ser ninguém na vida. E você precisa criticar, julgar e condená-los? Não! Você precisa discerni-los. Discernir esses professores e aprender o seguinte: se te jogaram um monte de pedra, junta tudo e faz um castelo lindo e mostra agora quem você se tornou. E usa essa pedra como um degrau para você poder subir na sua vida. Porque às vezes vai ter coisas tão altas que você não vai conseguir chegar. Mas se você pegou a pedra que estava no seu caminho, e em vez de tropeçar, ou que te jogaram, em vez de você ficar ruim, você pegar e levar ela serve como um degrau para você ir mais alto. Então, discirna, prefira isso, que isso vai te ajudar. O nome disso significa perdão. Perdoar não é esquecer, porque esquecer é amnésia. Perdoar não é dizer que nada aconteceu, que isso é falta de lembrança dos fatos. Perdoar não é dizer que está tudo certo, porque isso aí é falta de senso crítico. Perdoar no mundo da mente é você tirar o mal que o outro deixou em você para fora e voltar à sua essência antes do mal que ele lhe fez. E olha também quem são as pessoas que te inspiraram a chegar até aqui. Quem são as pessoas que deixaram em você memórias de sucesso na sua infância. Porque aí está a base de todo o sucesso e o fracasso que as pessoas tiveram ao longo da vida. Então esse é um ponto extremamente importante que eu quero que você preste atenção e faça essa reflexão com uma atitude a tomar hoje. E a gente vai continuar esse assunto em seguida. Vamos juntos. Pessoal, olha só. As pessoas querem, quando elas saem da infância para a adolescência, para a fase adulta, para a fase da maturidade, elas querem ter prova social e autoridade e conseguir os resultados. Mas elas esquecem que não tem como você colher se você não plantar. E para que você possa, construir, olha, a prova social e a autoridade, ele é um processo de construção, em que a distância entre você e o seu sucesso está no equilíbrio de 3 coisas que você tem que aprender hoje. Deixa eu contar para você quais são elas. O William Douglas, o Papa dos Concursos, ele diz o seguinte, que a distância entre você e o seu sucesso está na medida certa de tempo e trabalho. William Douglas, ele é o Papa dos Concursos. Ele passou nos principais concursos para juiz federal do Brasil. E ele é proeminente, foi juiz, ele é um grande homem do mundo judiciário.
Ele ministrou palestras, escreveu livros, como, por exemplo, Como Passar em Provas e Concursos, e ele usa essa frase. E eu queria grifar isso com você. A prova social e a autoridade do que você deseja conquistar, ela é um processo de construção que a distância disso entre você e o seu sucesso está no equilíbrio de 3 coisas. A medida certa de tempo e trabalho. Então você vai precisar aprender uma coisa. Se você trabalhar muito, você vai esgotar, você vai perder a sua saúde e você não vai chegar em lugar nenhum. Se você usar muito do seu tempo com pouco trabalho, você não vai chegar ao seu resultado. Então você precisa ter um ponto de equilíbrio, que é essa medida certa entre o tempo que você precisa trabalhando para chegar ao sucesso. Então uma coisa que você precisa fazer agora é uma atitude a tomar. Prepare-se para esse exercício. Quando você chegar em casa, quando você estiver descansado no momento seu, pegue e anote de maneira quanto mais específica, melhor. Porque quer ver? Se você não for específico, você não vai conseguir. Quem aqui quer mais dinheiro, levanta a mão. E diz, eu. Perfeito. Eu vou dar R$1 para cada um. E todo mundo vai ter mais dinheiro. Porque vocês não foram específicos. Agora, se você dissesse que eu quero tantos R$1.000, ou tantos milhões de reais, ou tantos milhões de dólares, aí você já tem uma coisa mais específica. Porque senão eu deixo todo mundo aqui com mais dinheiro, mais rico. É só dar R$1 para todo mundo. Mas você não vai resolver a sua vida com R$1 ou com $1. Percebe? Então você precisa ser específico. Quanto mais específico você ser em relação a onde você quer chegar, você vai saber quanto de tempo você vai precisar e quanto de trabalho você vai precisar e para equilibrá-lo, para então você chegar onde você quer. Se você não for específico, qualquer caminho serve e você chega em caminho nenhum. Perfeito? Então vamos para o próximo ponto e eu quero que você venha comigo, olhe aqui para mim bem fundo, nos meus olhos e vem comigo e vamos para o próximo assunto. Gente, apesar de eu ter começado a trabalhar desde os 7 anos de idade com meus pais, porque eu fui alfabetizado aos 5 anos de idade, em casa, e eu já sabia ler, escrever, mais, menos, vezes, dividir, matemáticas, e meu pai e minha mãe me levou ali com 6 anos para, aqui no Gama, Distrito Federal, Brasil, muita gente conhece a cidade, ali tinha umas banquinhas que meu pai criou. E depois ele criou ali do lado do comércio número 1 umas lojinhas que ele alugou. E depois na feira permanente, montou 10 negócios, um monte de coisa. Então, desde 7 anos, meu pai e minha mãe me levavam para lá. E o que eu tinha que fazer? Era simples, era só apresentar o produto, vender o produto, passar troco, sabia mais, menos vezes dividir, embalava, anotava, acabou. Então, desde 7 anos eu estou trabalhando, certo? Mas minha carreira profissional mesmo, ela começa há 25 anos atrás, quando eu faço a minha primeira graduação e quando eu começo como profissional a desenvolver os meus negócios, tanto um negócio como profissional, como um negócio em empresas e organizações que eu fui trabalhando. Contudo, você não precisa de tanto tempo para você poder construir uma carreira. Você pode começar num exemplo mais rápido. Só que eu quero que você aprenda uma coisa importante. Olha só, gente. Quando você for fazer alguma coisa, aprenda esses 3 itens. Passos rápidos, pequenos e sólidos. Por quê? Se você não der os passos, você não vai para lugar nenhum. Se não for rápido, você não vai chegar em lugar nenhum no tempo que você precisa, porque a vida tem um prazo de validade. Ela chega um momento que ela diz, acabou. E eles precisam ser sólidos. Então, pequenos passos, ou seja, divida esse caminho longo, no meu caso aqui até agora 25 anos, de carreira profissional e nos negócios, divida esse tempo longo em pequenos passos, para você dar conta, porque se você der um passo maior que a sua perna alcança, você vai cair, velozes, para que você aproveite o tempo com sabedoria, e sólidos, senão você vai cair. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei na Sul América, que é uma empresa associada ao ING, em 2005, há 20 anos atrás, há 2 décadas.
Naquela época, em 2005, a Sul América e o ING era a 8ª maior empresa do mundo, o 8º maior grupo do mundo. A Sul América, junto com o ING, era o 8º maior grupo do mundo em administração patrimonial, financeira e investimentos. No primeiro ano como executivo nessa empresa, eu cheguei ao resultado que todos os executivos da empresa só chegavam em 5 anos. Eu bati todas as metas de produtos, dinheiro e de negócios. E no primeiro ano, entre os 60 executivos do Brasil, e eu os conheci pessoalmente num evento que a gente teve, num encontro, lá na sede de São Paulo, que é a sede de negócios, e depois no Rio de Janeiro, na sede administrativa, posteriormente, entre 60 maiores executivos da Sul América, associado ao Grupo ING, que era o 8º maior grupo financeiro de administração patrimonial, financeiro e de investimentos, eu era um dos executivos de investimentos financeiros. E entre 60, eu fiquei entre os 5 primeiros lugares no primeiro ano, que era uma marca que só se alcançava com 5 anos de profissão. Por quê? Porque tem a ver com o que eu acabei de passar para você. Olha só, pequenos passos rápidos e sólidos. Foi aí que aconteceu. Nesse momento, nós entramos num acordo, eu e a Sul América, e eu decidi que a gente ia numa estratégia, eu iria sair da empresa. E então eu saí da empresa para ser consultor, assessor, mentor e conselheiro de negócios, ou seja, business consultant, de empresas como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Xerox do Brasil, Senai, Senac, Sesc, Mercedes-Benz do Brasil e muitas outras empresas de tecnologia. Essas foram algumas que eu lembrei numa noite de 2 e pouco da manhã, quando eu preparava esse slide. As outras estão um monte aí. Mas perceba, essa é uma história de 25 anos, que começa em 2005 como executivo. Ou seja, nem parece, mas foi há 2 décadas atrás. E, portanto, em abril desse ano de 2025, eu completo boda de prata na minha carreira profissional. Olha que interessante isso. Então você pode começar e já no primeiro momento você começar grande. E depois você expandir ao longo dos anos. Mas você vai precisar de uma coisa. Agora esse ponto é importante. Pensa grande, haja grande, mas seja sempre humilde, porque senão você vai cair. Pensa grande, haja grande, seja humilde, senão você vai cair. E trate todo mundo com muita gentileza, senão você vai perder todos os seus clientes, os seus amigos e todo mundo que lhe é muito importante e que vale mais que dinheiro. Se um dos meus mentores me ensinou uma coisa, foi o meu pai quando ele dizia: um amigo na praça vale mais do que dinheiro no bolso. Porque o dinheiro no bolso não compra os verdadeiros amigos, mas os amigos trazem dinheiro e oportunidades para você. Então aprenda isso. Se for preciso, perca a razão e ganhe a pessoa que com certeza daqui a pouco, por ela gostar tanto de você, você vai ficar com a razão porque ela gostou de você. Tá certo? Então vamos lá, gente. Olha só, eu queria falar com vocês de uma coisa muito importante, que é você investir em você. E aqui vem um ponto que eu queria tratar com você que é muito importante. Gente, desde criança, o meu sonho era formar em alguma coisa na área de negócios. Só que eu era muito pobrezinho. E eu sempre queria fazer administração. Porque eu percebia o seguinte, que na administração era onde estava o segredo de você entender como funcionam as regras do jogo no mundo aqui fora. Não tem uma coisa que você faça na sua vida que não tenha administração. Quando você levanta, você já começa a administrar o seu dia, o que você vai fazer. Você começa a planejar o seu dia, organizar o seu dia, dirigir o seu dia, controlar o seu dia e tentar fazer a gestão de tudo isso. Isso é um processo de administração. Inclusive, isso é um processo chamado dentro da administração. Se chama processo de gestão. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Ou seja, você já planeja o que vai fazer, você já organiza os recursos de como fazer, você já começa a executar. Ou seja, dirigir o que você vai fazer. E em seguida você vai fazer a gestão, o controle. Organização e pessoas que não têm controle, não têm gestão. Aprenda isso. Então, eu percebi que eu queria formar em administração. Mas quando eu fui formando em administração, eu fui percebendo logo que o objeto de estudo da administração é o ser humano no trabalho. E que o foco da administração é assim: como eu posso fazer com que isso aqui gere dinheiro, gere riqueza, gere prosperidade? Eu disse, pronto. Isso são as regras que mandam no mundo dos negócios, na vida. E então, nessa hora eu notei que não adianta você ter processos, métodos,
técnicas, tecnologia, se você não focar numa coisa, pessoas. E aí eu comecei a perceber que o segredo estava no desenvolvimento humano. Porque você pode ter uma empresa toda automatizada. Se você não tiver pessoas, não vai existir essa empresa. Imagina, uma empresa toda automatizada, com robôs, com inteligência artificial. Lá na ponta tem um ser humano, consumidor final. Frase do Walt Disney. Você pode construir um mundo encantado, de fantasias incrível e maravilhoso. Se não tiver pessoas, ele não é um mundo encantado. Então foi aí que eu percebi que o segredo da administração eram as pessoas. E fui trabalhar o desenvolvimento humano. E fui me especializar nisso. A minha formação ela é em administração, bacharel em administração, com ênfase em marketing. Que diz passagem, se você me perguntar, Darko, o que mais te ensinou sobre a mente humana? Foi os estudos que você realizou em psicologia? Foi as formações que você fez em psicanálise? Foi os outros cursos que você realizou da mente humana? Deixa eu responder para você. Não. O que mais me ensinou sobre a mente humana foi marketing. Porque o marketing está focado na mente e no comportamento humano para criar valores para o ser humano e então aumentar os resultados e as vendas. E então nessa hora eu percebi que não havia desenvolvimento humano sem saúde mental, sem saúde psicoemocional, sem você resolver questões e problemas psicoemocionais. Porque você não vai conseguir colocar em prática nenhuma das coisas que você está aprendendo sobre gestão, sobre vendas, marketing, finanças, logística, documentos, tecnologia, pessoas, nada, marketing, nada que você estiver aprendendo, você vai colocar em prática se você tiver com a saúde mental com problema, porque você vai se sabotar, você vai criar procrastinações, você vai criar bloqueios, você vai criar crenças limitantes, você não vai fazer, você não vai colocar nada em prática se você não tiver com a saúde mental em dia. Então você precisa investir na sua saúde mental, buscar resolver as questões e problemas psicoemocionais. E foi aí que me levou para estudar a psicanálise, que no caso é uma formação um pouquinho diferente da psicologia. A psicologia é uma formação muito interessante, de várias linhas e abordagens, uma formação de 5 anos, enquanto a psicanálise é uma formação de 3 anos de prática de teórica e 5 anos de prática clínica, portanto 8 anos de formação, que pode ser feita em graduação ou pós-graduação. E também há cursos disso, mas eu preferi a extensão, um curso maior, de uma carreira maior de 3 anos de estudo de teorias e 8 anos de prática clínica. E aí eu entrei nessa hora. E eu percebi que na psicanálise, para tornar o processo rápido, você precisava de abordagens e técnicas em psicoterapia. E aí eu fui descobrir e estudar mais de 100 abordagens e técnicas em psicoterapia. Por isso que eu fui me formar no HMI College of Hypnotherapy, que é a faculdade de hipnoterapia, a primeira do mundo, dos Estados Unidos. E então eu percebi que tudo isso era um aprendizado que levava você a ter que desenvolver esse conteúdo e por isso eu me formei como professor. Mas essa é a minha formação de base. Eu me formei, na verdade, no início, quando eu era bem pobrezinho, como professor no magistério, na escola pública. Passei em 16º lugar entre 100 pessoas e entrei. E aí eu formei como professor, fui dar aula de alfabetização. Depois com outras formações nível fundamental, nível médio, faculdades, universidades, pós-graduação, MBA, Master's Business Administration, né, que é o MBA de administração, que no Brasil é lato sensu, especialização, mas fora do Brasil é mestrado. Fui dar aula disso. Na área de quê? Desenvolvimento humano, trabalhando na saúde mental, trabalhando no ambiente e a cultura organizacional. E então, trabalhei nisso. Depois é que eu formei em psicanálise e, por último, em administração, quando eu já tinha dinheiro. Aí eu fui aluno, fui aluno de mérito, formei com mérito em todos os semestres, recebi 50% de bolsa, minhas notas nunca foram superadas até hoje, e eu me formei em uma das 2 maiores universidades do Brasil, que são as 2 maiores universidades privadas do Brasil, uma divide o Norte e o Nordeste, e outra está presente no Sul e no Centro-Oeste. Numa dessas universidades eu me graduei e minhas notas nunca foram superadas. Mas qual é o ponto que eu quero chegar aqui com você? Você precisa investir em você. Se você não investir em conhecimento para se tornar uma pessoa profissional, uma carreira profissional, um empreendedor profissional, você não vai muito longe. Você não vai muito longe. E é por isso que você, já percebendo isso, tomou a decisão de estar aqui hoje. Então, gente, no final das contas, só para a gente resumir para o próximo ponto, o desenvolvimento humano, psicoemocional e do aprendizado, eles são exatamente as minhas formações.
A administração me levou ao desenvolvimento humano, a psicanálise me levou ao desenvolvimento psicoemocional, e como professor no magistério me levou ao aprendizado. E essa é a importância de você investir em educação e investir em aprendizado. Então, pessoal, olha, pega uma dica que é muito importante. Invista no maior ativo que existe da sua carreira e dos seus negócios. Você. Agora, anota aí o que eu vou lhe dizer agora. Pega o papel, pega a caneta e anota aí o que eu vou falar para você. Anota, vamos lá. Pega o papel e a caneta e anota. Isso aqui é uma coisa de ouro, importantíssima. Talvez você, a vida inteira, passou o seu tempo na sua empresa sem pensar nisso. Na sua empresa, pequenas, médias empresas, no seu negócio, você passou a vida inteira e talvez não notou esse assunto aqui. Gente, você não tem fluxo de caixa, capital de giro e reserva para marketing e vendas? Por que você não tem reserva para aprendizado? Para você investir em educação empresarial. Você tem que colocar na sua empresa esses itens. Você tem que fazer uma reserva de fluxo de caixa, capital de giro. Por quê? Porque com o fluxo de caixa você mantém a empresa rodando. Com o capital de giro você não pega dinheiro emprestado para você, em vez de ter lucro, você pagar juros. E com o marketing e vendas você vai trazer mais clientes para poder se faturar e buscar o lucro. Mas você também precisa, para fazer isso com excelência, de aprendizado, conhecimento, habilidade, atitude, desenvolvimento, gestão. E é nesse momento que eu quero que você anote aí. Todos os anos você tem que fazer esse investimento. Educação empresarial é um investimento contínuo. Não é um dia, um evento que você vem, que vai virar a chave, mudar a sua vida. Não, isso é o primeiro passo. Você precisa fazer isso todos os anos. Assim como todos os anos você investe em aumentar o seu capital de giro, em aumentar a sua reserva financeira, em aumentar a sua reserva de marketing, você precisa investir em educação empresarial. E eu não conheço aqui no Brasil, entendeu? Ninguém que esteja que eu possa indicar melhor do que o Melquisedeque Dourado. Por quê? Porque eu conheço ele há muito tempo, ele é meu amigo pessoal, ele é um cara que eu admiro demais como empreendedor, entendeu? Por conta da história dele, ele viveu o que ele está ensinando, ele é a prova de que isto funciona, entendeu? E ele é um cara ético, honesto, e que mais importante do que isso, além de ético e honesto, um homem de virtudes, um homem do bem mesmo, um homem que quer ajudar, que quer contribuir. Ele fica, inclusive, brincando comigo e falando: Darko, os preços das suas consultas, você tem que rever o preço da sua consulta, porque está muito barato. Isso tem que ir a preço popular, você entrega muito mais do que o que você está cobrando. Você tem que rever o preço da palestra, do workshop, da palestra, da vivência, dos cursos, das terapias para executivo, porque está muito barato. Mas ele também é desse jeito. O camarada me chega aqui e me faz um workshop com 1/3 do valor do preço. Às vezes ele faz um workshop dando desconto de 1/3 do valor do preço. Aí depois ele me faz uma imersão que, quando você pega a parcela, que divide por 10, divide por 12, sei lá, dá o valor de um jantar na churrascaria. Olha que interessante esse camarada. E aí depois ele faz um evento, por exemplo, de mentoria. Quando você divide, é o valor de um funcionário, para ele levar uma equipe inteira especializada para trabalhar com você. Mas o que ele e eu têm em comum? Ele quer ajudar pessoas. Ele quer multiplicar isso. Ele quer levar ao máximo de gente possível. E é isso que me chama a atenção dele. E é por isso que se você me perguntar qual a indicação de uma pessoa para poder você investir em educação empresarial, eu indico como primeiro lugar, sem segundo lugar, Melquisedeque Dourado. Ele é o cara que realmente tem feito transformações na vida das pessoas. Agora, por que você tem que fazer esse investimento e guardar esse dinheiro? Como é que você vai fazer isso? Você vai guardar 1/12 todo mês. Você vai guardar, por exemplo, no final do trimestre, mas guarde todo ano. Por quê? Das imersões que o Melk fez, essa já é a segunda que eu ministro. A anterior eu falei sobre inteligência emocional. Se você estava lá, você aprendeu. Agora, se você veio para essa, você não pegou a outra e está vendo um outro tema: blindagem emocional e uma mente de sucessos. Eu assisti vários workshops dele. A essência, o conteúdo, a proposta é a mesma. Mas quando você vai olhar, sempre tem uma novidade, sempre tem novas tecnologias, equipes novas, pessoas novas que vieram para a equipe dele. Então, todo ano ele inova isso. Então, quem fez a anterior, na próxima, se não fez, perdeu. Então, todos os anos,
Quando ele lançar o workshop, vem cá e se inscreve. 2026, quando tiver o próximo workshop, se inscreve e faz, porque ele vai trazer coisas novas. Quando tiver em 2026 a próxima imersão, vai ser a mesma essência, a mesma base dessa, mas vai ter coisas novas. Se inscreve para você poder continuar, para ter uma educação continuada na sua empresa, para você crescer sempre. Quando tiver a próxima mentoria no ano que vem, se você adquirir essa, já se inscreve de novo. Isso é um investimento que você tem que fazer todos os anos para você crescer. Porque note no slide anterior que foi percebendo o desenvolvimento humano e fortalecendo a sua mente com a blindagem emocional para o sucesso que eu consegui chegar nesse ponto. Então, fica aí essa dica para você. Invista todos os anos em educação empresarial. E se você me perguntar uma indicação, eu indico o Melquisedeque Dourado, com o primeiro lugar, sem segundo lugar, por conta de que eu conheço de perto e não de palco. É um cara que de fato faz a diferença. E ele tem uma coisa em comum comigo. Ele quer, não é só dinheiro, ele quer riqueza, criar valores para você, para que a gente possa multiplicar esses valores e todos nós prosperarmos. E isso é onde está o segredo da coisa, que a gente vai aprender já já. Vamos juntos. Pessoal, vem comigo e vamos para o próximo tema agora. Olha só, pessoal, pessoas de negócios, elas fazem terapia e psicoterapia. Todas elas. Todas as pessoas, homens e mulheres de negócios, fazem terapia e psicoterapia. Por quê? Pelo que eu disse antes. Se você não tiver uma mente saudável, você não vai conseguir desenvolver nada. Eu acredito numa coisa. Não tem como você ter uma mente fraca num corpo forte. Essa mente fraca vai adoecer o seu corpo. E não tem como você ter um corpo fraco numa mente forte. Esse corpo fraco vai adoecer a sua mente. A antiga frase, mente sã, corpo são. É preciso uma mente forte num corpo forte, para que a mente forte guie esse corpo forte para os seus objetivos. Então você precisa investir na sua blindagem emocional. E quem fala isso com propriedade, e aí você vai dizer, poxa, mas você vai trazer esse tema? Vou trazer. E vou trazer essa pessoa como autoridade porque eu respeito muito. E eu quero então que você entenda o porquê que a blindagem emocional ela é tão importante na vida do empresário. Na vida da pessoa que vai ser empreendedor, que vai construir um negócio, que vai empreender o seu talento, que vai empreender a sua empresa, o seu negócio. E por isso eu queria deixar a palavra com uma pessoa que entende muito disso. Qual é o maior desafio que você acha que existe hoje no mundo do empreendedorismo? Na fase Inteligência emocional. Eu diria que é o maior problema. Tanto é que muitas pessoas me buscam assim, né, me procuram para conselhos. Eu já indico o meu psicanalista lá, que ele é um cara muito voltado pro empresário, inclusive, e ele é psicanalista, é uma porrada de coisa muito legal, tem me ajudado muito. Porque, bicho, a resiliência tá ligada a isso, sabe? A procrastinação tá ligada a isso, cara, a blindagem emocional, ela é necessária. Por quê? Porque no mundo business, cara, vai ter as frustrações, vai ter as oscilações, vai ter as traições, vai ter as perseguições, vai ter tudo que é sonhos aí que você imaginar. E eu diria que esse tem que ser o seu maior investimento. Racionalmente, emocionalmente, profissionalmente falando, eu acredito que esse é o maior desafio. É você estar preparado para superar o medo de fazer uma cirurgia, para superar o medo de enfrentar um concorrente. Então eu diria que esse tem que ser o maior investimento, esse é o maior problema, e se você for analisar, de fato é isso, cara. Sabe por que o cara não ultrapassa a marca dos 10 funcionários? Porque ele se dá perde, trabalho demais. mas por falta de inteligência emocional. Eu não vejo problema nenhum em cuidar de gente. Cara, hoje eu tenho mais de 1.000 inquilinos hoje, e eu tenho mais de 100 funcionários, e para mim é moleza, é mamão com açúcar. Por quê? Porque eu aprendi a lidar, eu aprendi a jogar o jogo do ser humano, cara. Mas isso é inteligência emocional. Muito bem. Isso, vale palmas, pessoal. De fato. Isso aí. De fato, a vida desse homem mudou muito nesse tempo todo. Tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto nos negócios, nos seus multinegócios. Tá mais bonito. E me desculpa se eu não podia revelar isso, mas ele está expandindo esses negócios para fora do Brasil, nos Estados Unidos, com negócios na China, trazendo. Se ele achar ruim falar, é problema dele, entendeu? Mas enfim, esse cara, ele cresceu muito nesse tempo todo. Esse cara cresceu muito nesse tempo todo.
Então, assim, isso é muito importante. Eu vou mudar um pouco. Legal, legal. Vamos lá, pessoal. Olha só. Aonde você vai começar isso tudo para você poder construir essa blindagem da sua mente e fortalecer a sua mente? Existem terapias individuais, que é onde está a questão. E eu vou resumir isso muito rápido, porque eu preciso agora ser bastante rápido com você, para que você pegue o máximo de conteúdo e você chegue num ponto importante que eu quero chegar, que é o sucesso. Existem terapias individuais que ela se resume na seguinte ideia: pessoas psicoemocionalmente saudáveis constroem relacionamentos mais saudáveis e, portanto, relacionamentos de mais sucesso. Se você está doente, você vai construir relacionamentos doentes e vai construir o seu fracasso. Por isso que as pessoas fazem terapia, fazem psicoterapia. Porque não importa o que o outro fez, importa o que eu vou fazer. Não importa o que o outro disse, importa o que eu vou dizer e resolver. Não importa o que o outro quer, importa o que eu quero. Não importa o que o outro faz comigo, importa o que eu vou fazer daqui para frente. Então, essa é uma terapia individual e ela é importante. E para ela ser rápida, precisa ser com técnicas. Porque aí você consegue fazer análises, reflexões, técnicas que vão ajudar você. Nas análises e reflexões, a gente sempre começa com como você está e o que você quer resolver hoje. Porque se a terapia não tiver foco, se for aquela conversinha besta de me conte sua infância, sua adolescência, fase adulta, na próxima sessão a gente vai dar continuidade nesse assunto. Não vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? A sua vida com seu pai, a sua vida com a sua mãe, não vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? Seu namorado, o seu amor, seus amores, não vai chegar em lugar nenhum. Aquela sessão, você falou do seu pai, vamos continuar esse assunto. Interessante, conte-me mais, estou quase dormindo. Próxima sessão, já estamos na 20ª, 40ª, 60ª, já estamos com 1 ano, 2 anos de sessão. Não, olha, escuta uma coisa, presta atenção nisso aqui, o pessoal ri muito quando eu falo isso, mas isso é verdade. Saber o que aconteceu, entender o que aconteceu, são 2 passos no processo terapêutico muito importantes que resolvem nada. Só torna você um neurótico bem esclarecido. É isso aí. Agora, quando você usa abordagens e técnicas em psicoterapia que te leva à gênese, à origem, à causa inicial, onde instalou em você o problema, onde você viveu a experiência, que passou para a sua mente, que registrou no seu cérebro, que passou para o seu corpo com ações e sintomas, está causando em você bloqueios, travas, crenças limitantes, sabotagem, procrastinação, aí sim, com essa técnica, você ressignifica, que é a historinha que eu disse no caderno, você reescreve a sua vida dentro de você. Porque uma parte das questões e problemas psicoemocionais que você vive tem a ver com a história que você escreveu e que você precisa reescrever essa história, que eu chamo de ressignificar, porque tem a ver com a história que você contou para você e, portanto, criou seus bloqueios, criou suas crenças, criou suas travas, criou suas limitações e fez você chegar nesse ponto que você chegou. E você precisa da terapia fazer isso. E o outro ponto é a terapia de casal. E terapia de casal, ela tem uma coisa muito interessante. Casamento e negócios, eles têm algumas analogias interessantes. Primeiro, são pessoas que fazem contratos, acordos, em direção a objetivos, necessidades, desejos e sonhos, e que querem juntos conquistar isso. Mas o problema não é quando você encontra um parceiro, uma parceira, um cônjuge para o sucesso. Às vezes até numa empresa familiar. O problema é quando você encontra um parceiro ou uma parceira, um cônjuge para o fracasso. E a terapia para casais, ou seja, tanto no casamento quanto nos negócios, ela não é só para poder você viver casados para sempre. Porque às vezes, quando se procura terapia de casal, a pessoa já nem tem um casal mais. Então, numa terapia de casal, existem 2 possibilidades. Ou existe um casal e, portanto, você vai buscar fortalecer e restaurar e reestruturar esse casamento, ou esse casal já não existe, você vai dissolver esse casamento com o menor prejuízo possível. Nos negócios também é assim. Você vai pegar a sua empresa e, quando tem insumos e condições, você vai restaurar e crescer a sua empresa, ou você vai dissolver a sua empresa com o menor prejuízo possível. E é essa hora que se contrata terapia de casais. Seja para casais que são sócios no negócio, ou seja para casais de sócios mesmos que não são cônjuges. Por exemplo, numa imersão anterior, no ano passado, em 2024, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que o meu amigo Melquisedeque reuniu mais de 1000 pessoas, a empresa Cheirinho Bom, que é uma franquia, os 2 empresários disseram que no momento, eles que não são cônjuges, tiveram que fazer uma terapia de casal, para poder alinhar, para poder o terapeuta
não interceder e nem tomar partido, mas traduzir o que esta pessoa está dizendo e que eu não estou entendendo, o que ela quer, está sentindo, os objetivos, desejos, anseios, necessidades e sonhos para mim. E traduzir deste para este. A terapia de casal, seja para o cônjuge ou para os sócios, ela é uma terapia para que o psicoterapeuta de negócios seja um tradutor. Traduz o que você está sentindo, o que você deseja, o que você quer, que o outro não está entendendo, e então alinhar essas necessidades, desejos e anseios e expectativas. E, entenda bem, você precisa ter uma família estruturada. Não importa qual é a família que você nasceu, mas sim a família que você vai estruturar. Porque se você tem um filho envolvido com vícios, com problema, alguém que trabalha com você na sua família, entendeu? Que trabalha na sua empresa, e essa pessoa está passando um problema, uma dívida, ou drogas, ou vícios, etc., o que vai acontecer? Ela vai drenar dinheiro do seu negócio. E aí entra a terapia de família. Isso tudo pode ser presencial e online. E em 2020, com a crise mundial de saúde, ficou provado para todo mundo que as coisas online funcionam. Pensa bem, esse encontro que eu estou tendo com você aqui, presencial ao vivo ou on-board, né, gravado se você for assistir depois, ou se for assistir agora, ou se estiver assistindo, você poderia assistir todinho aqui nessa tela, eu dizendo para você, interagindo comigo e fazendo tudo. Então por que você não poderia fazer online? E eu sei, eu estou falando isso porque muitos de vocês vêm do Brasil inteiro, estão aqui. Tem gente aqui do Brasil todo, e às vezes até fora do Brasil, que veio para esse encontro, que está aqui. E muita gente vem do Brasil todo, de fora do Brasil, para me encontrar no consultório, mas também pode fazer online. Eu atendo no mundo inteiro, em língua inglesa, espanhol, entendeu? E tal. E a gente pode fazer juntos. Então pode ser presencial e online. Eu nunca lembro de uma técnica que eu fiz, presencial, que eu não pudesse fazer online. Agora, vem um ponto importante. Você precisa também investir na sua empresa, nos grupos e organizações que você tem lá dentro. Para isso, qual a diferença? Existem workshops, palestras e encontros voltados só para a gestão. O meu trabalho, eu desenvolvo workshops, palestras e encontros voltados para a gestão, focado em como a mente humana vai colocar isso na prática, sem sabotar, sem bloquear, sem procrastinar e sem tudo mais. Então, no workshop eu reúno um grupo grande. E eu então trabalho experiências e técnicas onde eu vou tratando os problemas e as questões em busca das soluções e mostrando para as pessoas aonde está o problema e a solução. E levantando necessidades para a gente poder levar para palestra em grupos menores de líderes ou de executivo ou da parte operacional, e a gente na palestra conseguir desenvolver especificamente os pontos das necessidades que a gente identificou no workshop e começou a trabalhar, a gente especificamente trabalha nas palestras. E na sequência, reunimos líderes para terapias executivas. E nessas terapias me procura todo mundo, desde pequenas, médias, grandes empresas, organizações, corporações, judiciário, legislativo, executivo, incluindo no judiciário, juízes, procuradores, promotores, enfim, todos esses ministros e tudo mais. Mas você pode contratar e levar isso para lá. Então basta você depois entrar em contato. E existem também as vivências, que são mais do que cursos, são experiências. Para você entender qual que é uma proposta de uma vivência, eu desenvolvi uma vivência chamada amor próprio. Você pode dizer, o que tem a ver amor próprio com os negócios? Tudo. Tudo. Porque se você não se ama, se você não reconhece o seu valor, a sua autoestima, se você não consegue perceber, entendeu, as suas capacidades, o que acontece? Você não consegue melhorar o seu potencial. Para você entender isso, em 90 segundos, eu vou te mostrar o que é isso. Não são cursos, são experiências práticas das vivências. Então, vamos ver como é que é isso. Você já parou para pensar que boa parte de todo o seu sucesso está bloqueado por conta de crenças limitantes, autossabotagem, procrastinação, problemas da valorização da sua autoimagem e autoestima, a capacidade ou a sensação de incapacidade que você carrega e que muitas vezes, por não se valorizar e não acreditar em si mesmo, você não desenvolve o máximo do seu potencial? Isso e tudo isso está relacionado com o amor próprio.
próprio. O amor próprio é uma jornada de autocura. Eu costumo dizer que se é o amor que cura, então é o amor próprio a jornada da autocura. E é para essa jornada que eu lhe convido. Muito mais que um curso, sem aulas diárias, semanais, mensais. Não! A qualquer tempo, com 5, 10, 15, 30 minutos por dia, você poderá, num clique, encontrar comigo com análises, reflexões, abordagens e técnicas e desenvolver essa jornada durante o período de 1 ano, desenvolver o seu sucesso rumo ao amor próprio. Num clique, você se inscreve agora e começa essa jornada junto comigo. Quanto antes você começar, mais rápido você desenvolverá a sua transformação rumo ao amor próprio e o seu sucesso. Na área da administração existem 5 pilares. Administração de recursos humanos, financeiros, materiais e patrimônio, marketing e um 5º pilar que vem surgindo que é a análise de sistemas gerenciais. O marketing é uma ciência, assim como a administração, que tem uma área chamada neuromarketing. E as agências de marketing, comunicação, publicidade, propaganda, elas estudam até o neuromarketing ou fazem especializações, mas elas não têm o principal componente que faz o marketing funcionar, ou o neuromarketing funcionar, que são as técnicas voltadas para a mente. E entre elas estão as técnicas da hipnose, da PNL, Programação Neurolinguística, e não é aquela PNL de vou reprogramar a sua mente para você poder ganhar dinheiro, ficar rico, ter sucesso. Nada disso, nada dessa bobagem. É a PNL que ensina você o conceito que eu vou ensinar daqui a pouco sobre, no próximo tópico, sobre como que você vai construir riqueza, ou seja, dinheiro, riqueza e prosperidade, essa mente de sucesso. Para que você desenvolva o neuromarketing na prática, não basta você saber o conceito do que é neuromarketing, você precisa conhecer como funciona a mente humana para você influenciar essa mente humana. Então vamos entender o que é neuromarketing numa frase. Neuromarketing é uma área do marketing que estuda a mente e o comportamento humano com o objetivo de criar o quê? Valores para o cliente, aumentando suas vendas e a experiência humana. Então vamos grifar algumas palavras? Olha só, neuromarketing é a área do marketing que estuda a mente e o comportamento humano, ou seja, a mente e o comportamento humano, de modo a você desenvolver os objetivos de criar valores para o seu cliente e aumentar as suas vendas em relação à experiência humana. Para você entender como funciona isso, eu vou resumir isso em um vídeo para você, tá bom? Esse vídeo eu vou passar eu queria ele no mudo para a gente poder eu ir narrando para você. Ele é um vídeo que está em inglês, mas mesmo no mudo você vai entender tudo, mesmo que eu não dissesse nada. Só que eu vou fazer alguns comentários para você poder perceber o neuromarketing e como que o marketing é capaz de semear na mente do seu consumidor dentro da sua empresa, dentro da sua organização, dentro do seu brand, da sua marca, dos seus produtos, bens, serviços, negócios, e você conseguir fazer com que o seu cliente venha até você e compre. Vamos lá, vamos ver esse vídeo. Vamos pôr ele no mudo. Aqui você tem a seguinte situação. São duas pessoas de uma agência de publicidade, uma agência de marketing, comunicação, publicidade, propaganda, que estão passeando na cidade em direção a encontrar com o Derren Brown, que é o maior mentalista do mundo, que trabalha com áreas da mente, como hipnose, PNL, psicologia, psicanálise e tudo mais. E eles vão no caminho encontrando uma série de placas que eles vão olhando. A cidade dos Estados Unidos é uma cidade de grande metrópolis, com muitas placas e muitas coisas. E então eles vão chegando ao ponto de encontro. Esse vídeo ele é bem curtinho, mas ele é bem interessante. Chegando no ponto de encontro, eles passam. Presta atenção em cada cena. E então eles encontram com o Derren Brown, que é esse cara, o maior mentalista. Eles se cumprimentam e o Derren Brown diz para eles que eles têm que desenvolver um produto, ou seja, uma peça publicitária para um produto. Perfeito? E então eles vão abordando, ele fala para eles que eles vão desenvolver, precisam de fazer uma peça publicitária para um produto. Na sequência, após explicar tudo isso, eles perguntam se teria alguma dúvida e explica que ele vai guardar um envelope. E então, todos os entendidos da regra do jogo, o Derren Brown agora vai para a questão. Tem esse envelope aqui e eu quero que vocês guardem esse envelope sem abri-lo.
Ou seja, não abram esse envelope durante todo o tempo e criem uma peça publicitária com o produto. Alguma dúvida? E então alguém pergunta: qual o produto? E ele diz: muito bem essa pergunta. E ele apresenta um produto muito curioso. Isso aqui você vai gostar de ver. Ele apresenta um urso empalhado. Ou seja, o produto que eles têm que criar a peça publicitária para vender é um urso empalhado. Ou seja, venda ursos empalhados. Olha só que dificuldade. Então vai ficar aqui o envelope, não mexam neles e vamos ver então qual peça publicitária vai sair. E a galera começa, entendeu? Se quiser pôr agora em 2x esse vídeo, a gente vai conseguir avançar ele um pouquinho mais. Vamos lá. E então, avançamos aqui, muito bem. Eles vão chegando a alguns rascunhos. E aí vai se concluindo, ó, Animals Heaven, ou seja, animal no céu, né? Animals Heaven. Ele põe um ursinho, ó. Presta atenção nas imagens, nos símbolos, imagens, ó, as garrinhas em forma de asas, ó, né? As garrinhas em forma de asa. E aí chega o Dan Brown para conferir como é que ficou essa situação toda. Agora, ele vai conferir. Vamos verificar o envelope, o que tinha no envelope. Então ele diz, ó, vocês não abriram o envelope, né? Vamos ver então o que vocês produziram. Olha só que interessante essa experiência. Eles falam sobre o conceito, né? E agora vamos ver o que foi produzido lá na peça publicitária para poder vender o urso empalhado. Ou seja, fazer as pessoas comprarem o urso empalhado. E eles explicam o conceito de tudo isso e vamos agora para a tela. Vamos abrir. Quando ele abre, olha que interessante. Eles desenharam um urso com uma harpa. Garrinhas escrito Animals Heaven, ou seja, animais no céu. Ou seja, o motivo para comprar o urso empalhado seria a ideia de que eles vão para um lugar melhor. Presta atenção agora que você vai se surpreender. Após explicar esse conceito, ele vai então conferir agora o que está no envelope. Que ele tinha um envelope lacrado que ele deixou antes, com uma predição do que eles, da agência de marketing, comunicação e publicidade, iriam escrever na peça publicitária. Presta atenção agora. E então ele manda abrir o envelope, que você vai observar que está lacrado. Ó, ninguém mexeu, então bora, abre o envelope. E ele faz uma predição, ou seja, ele prevê que eles iam criar a peça publicitária que ele tinha posto no envelope antes. E quando ele abre o envelope, vamos ver o que tem. E então, já ouvi aqui você dizer talvez, não é possível. Olha só que interessante. Ó, um ursinho com uma harpa. Olha lá, as asinhas e garrinhas. O cara fica chocado, tanto quanto você que está assistindo agora. Animals Heaven, ó. Tá vendo? Olha lá, sobre Animals Heaven. Tá todos os símbolos que ele tinha posto no envelope na peça publicitária. Vou te explicar isso já. Ó, veja lá, quer ver? Vamos seguindo, deixa eu seguir. Ó, zoom, tá vendo? Ó, zoológico em inglês. Ou seja, um portal do animal entrando no zoológico no céu. E aí, quando eles acham que, poxa, ó, bateu, o ursinho com harpa, as garrinhas que formam asa, Animals Heaven, olha só, eles também fizeram uma pecinha secundária que seria o portal do céu, ó, onde o ursinho entraria, zoom. E, portanto, ele preveu. Agora a pergunta é, como que ele sabia que esses caras da agência de marketing, publicidade, propaganda, comunicação, iria colocar esses elementos? É porque ele colocou esses elementos na cabeça deles, antes de eles chegarem lá. E como ele fez isso? Vamos descobrir? Ó, tinha outros, ó, tudo parecido, olha só, ó, os mesmos. Agora você vai entender como é que foi que ele colocou isso na cabeça dele. Agora o ponto que eu quero que você imagine é o seguinte. Imagine que você consiga usar o neuromarketing dentro da sua empresa, no seu branding, na sua marca, para comunicar a ideia e a mensagem que você quer. Imagine que você consiga colocar isso no layout da sua empresa, que você consiga colocar isso no merchandising, no produto, no percurso que o cliente faz dentro da sua empresa, e você vai semeando na cabeça do cliente o valor que você quer entregar para ele, portanto, você faz mais vendas. Porque ele quer, você tem que entender que o cliente não quer que você venda, ele quer comprar. E aí, se você conseguir colocar na cabeça dele que você está entregando algo de muito valor, ele vai querer comprar. E aí é basicamente você explicar o produto, características, vantagens, benefícios, e então o cliente compra. Como ele fez? Olha só como é que ele fez, você vai se surpreender agora. Ó, estava lá quando eles saíram, ele colocou de maneira inconsciente. Olha lá, ó, zoom, o zoológico, quando eles passaram.
Olha as pessoas andando, ó o portalzinho, ó, na camisa. Olha só, ó, aqui, ó, as frases que ele queria que entrasse. Olha lá, ó, as garrinhas, ó, creatures, ó, creatures heavens, ó, as criaturas do céu, ó a arquinha. Olha o ursinho lá embaixo. Olha só quando eles passaram na porta. Então, ou seja, ele foi semeando ao longo do caminho na cabeça das pessoas, por isso que ele sabia que eles iriam fazer isso na peça publicitária. Se você usar a mente do seu consumidor para você semear de maneira inconsciente os valores do seu produto no seu consumidor, o que acontece? O seu consumidor deseja comprar e você só faz a venda. Vamos agora falar sobre uma mente de sucesso. O que compõe uma mente de sucesso? Você tem que entender, para você poder conseguir construir uma mente de sucesso, 3 coisas. Dinheiro é uma criação humana. E ela é uma criação psicológica, em que eu e você dizemos que tem um valor, que você me entrega algo que tem valor, e eu te entrego dinheiro, que a gente diz que tem um valor semelhante, o próximo parecido ou igual, para que eu troque com você esses valores e faça essa transação. Então, dinheiro é uma criação humana, de valores, onde você cria valores, estabelece um preço que o seu cliente queira pagar e considere, portanto, justo, e então você comunica isso para o seu cliente, para que ele saiba que você tem, e você transmite o valor que você prometeu com uma entrega, e ele te dá o dinheiro. É aqui que está o segredo. Foi quando eu percebi isso e coloquei isso em prática, que nos últimos 10 anos eu construí mais dinheiro, mais riqueza e mais prosperidade do que toda a minha vida, e este é o ponto topo do assunto. Gente, então vamos frisar. Se você quer que o dinheiro venha para você, ninguém vai te dar dinheiro. Você precisa criar valores que o seu cliente considere como valor. E não você, não é o que você quer vender, é o que ele considera como valor. Por isso você vai ter que fazer uma pesquisa para saber o que ele considera como valor. E não o que você acha que ele considera e o que ele quer. Pesquisa de marketing. Então você tem que pesquisar um preço que ele esteja disposto a pagar. Portanto, pesquisa qual é o preço que ele está disposto a pagar, para que você possa fazer um preço que feche e ele queira comprar. Na sequência, você precisa comunicar como estratégia de marketing, de comunicação, de publicidade, para poder essa venda acontecer. Quanto maior for e melhor for o seu investimento em marketing, menor será a sua dificuldade em vender, porque ele vai chegar querendo comprar, você só apresenta o produto e entrega. E então você transmite e entrega. E isso vai fazer com que você gere riqueza. Então memoriza, dinheiro é uma criação humana, riqueza é uma criação divina. E nesse sentido, se você criar valores, o dinheiro vai vir a você por meio das soluções que você entrega com inovação sempre, para que você continue gerando riqueza e dinheiro. E a prosperidade é a capacidade de você multiplicar o dinheiro fazendo riqueza com um propósito, com uma missão e com uma visão de futuro. Porque é só você entendendo isso que isso aqui vai funcionar para você, que é o próximo item que eu quero explicar, que é a roda da fortuna. Então vamos rapidamente revisar isso, porque eu estou fechando esse módulo com você hoje, para a gente poder ir para uma outra rodada de assuntos com o Melk e a galera. Gente, dinheiro então é uma criação humana, em que você cria valores para o seu cliente, que ele considera como valores, com preço justo, comunica, transmite, entrega e você recebe dinheiro. Com riquezas, que são valores, ou seja, honestidade e outras coisas. E aí esses valores fazem com que o dinheiro venha para você e você multiplica isso em forma de prosperidade. Último assunto, que é a questão agora da roda da fortuna. Então, meus amigos, nessa história da roda da fortuna, memoriza isso. A roda da fortuna, que é esse tema, ele compõe 4 itens. O primeiro, ganhar ou produzir. Em inglês eles chamam make money, que é produzir dinheiro, que é você criar para você um dinheiro que você se sinta produtivo. E você possa, então, gastar ou usufruir, eu prefiro a palavra usufruir, porque o dinheiro não é para você possuir as coisas, é para você usufruir as coisas. Não adianta você ganhar dinheiro e morrer, você não usufruiu. Você precisa usufruir, você se sentir realizado. Na sequência, poupar ou economizar. Eu gosto da palavra economizar. E então você precisa economizar pelo menos 10% de tudo que você ganha, até que você consiga chegar a 50%. Eu tinha uma bobagem que eu queria juntar um monte de dinheiro, X dinheiros, para que quando eu chegasse numa idade, eu então usufruísse. Com que idade? Com que saúde? Com que situações? Então eu decidi fazer diferente.
e gastando 50%, usufruindo 50% de tudo que eu fui produzindo ao longo da vida e deixar os últimos 50% para que, caso eu ainda viva, eu tenha esse dinheiro ou deixe para as pessoas que eu amo. Então, economize. E aí vai para a última parte da roda da fortuna. Investir e multiplicar. Imagina que eu te cobre R$200, R$220 para fazer uma consulta com você. E imagine que uma churrascaria tem uma promoção de R$50 o rodízio. Então eu gasto 1 hora. O dinheiro, ele não é um valor subjetivo somente, ele é o seu tempo, é o seu pavio de vida de existência. Então eu gasto 1 hora para poder atender você e te cobro 220. Então eu gastei 1 hora do meu tempo, longe das pessoas que eu amo, e do meu tempo, do meu pavio da minha existência, para ganhar 220. Aí eu pego e vou com a minha família com esses 220 numa churrascaria e passo lá 3 horas. Eu multipliquei esse dinheiro, portanto eu multipliquei o tempo. Então, memorize essa roda da fortuna, que esse é o último tema, e nós vamos agora para uma frase que eu quero fazer com vocês, uma dinâmica e fechar. Em 3 minutos fechamos. Vem comigo, e agora vamos lá. Vem comigo, olha aqui nos meus olhos, e eu quero que você fique de pé e faça comigo uma dinâmica rápida, para você fechar comigo esse módulo com sucesso. Diga comigo o seguinte: eu sou a voz. Eu sou a voz. Com todo o seu corpo, com toda a sua mente, com todo o seu ser, você sinta, ouça, vibra, sente, olha, sinta, ouça, vibra e faça. E diga: eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou o propósito. Eu sou o propósito. Eu sou o desígnio. Eu sou o desígnio. E faz comigo: eu sou a missão. Eu sou a missão. Porque você não é um negócio, você é uma missão. Meu nome é Dardo Souza e foi um prazer estar aqui com você. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, eu sou cliente do DACO, esposa é cliente do DACO, Luan é cliente do DACO. Todo mundo do nosso ecossistema está sendo tratado, né, transformado por esse cara, pela profunda gratidão pela sua vida aqui. Obrigado por estar aqui com a gente. Parabéns mais uma vez. Viu? Obrigado, pessoal. Mais uma salva de palmas. Obrigado.